Abra sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 13, nós vamos meditar a partir do versículo 1. Eu pedi para você abrir em Juízes, né? Eu já vi que você não abriu mesmo, eu vou mudar. Não, fica aí em Juízes. Pode ficar. Vai para Coríntios, por favor. Só para dar a introdução. Diga comigo, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Que são fortalezas? Depois eu falo. Vocês ficaram olhando para mim fazendo assim, cri, 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 cri. Depois eu falo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento. Diga comigo, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Efésios 5:14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Agora, pode sentar os obreiros? Pode sentar, acompanhar aqui. Depois eu volto, a palavra que eu quero da primeira leitura que nós fizemos é a palavra fortaleza. Os israelitas voltaram a fazer, diga comigo, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Diga, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Durante quanto tempo? Se fizer o que Deus reprova, pode entrar ano e sair ano, e durar 40 anos e a coisa não sair do lugar. Isso é uma coisa que precisa ficar bem certo dentro de nós. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu adoro falar. Inclusive, eu gosto de falar, é justamente, eu não gosto de viver enganado, iludido. Eu não gosto. E eu não gosto, nós não vivemos por a base de emoção. Detesto emoção. Emoção, os momentos, quando eu digo detesto emoção, não é você viver momentos de emoção maravilhosos. Não, não é isso. É ser uma pessoa emocional e viver iludido com palavras e sentimentos. E eu tenho batido numa tecla da qual fé não pode ser emocional. E hoje eu vou mostrar para você mais uma vez, que a chamada frase, Deus tem um propósito na sua vida, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Só isso. E como é que Ele vai cumprir? Depende só de você. E eu vou mostrar isso agora, vou provar mais uma vez em mais um exemplo bíblico. Vamos lá. Certo homem de Zorá chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho.
Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, diga comigo, consagrado a Deus, desde o nascimento. Diga comigo, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Grave essa palavra, consagrado a Deus. Consagrado quer dizer? Como? Consagrado quer dizer separado a Deus. E inclusive o estilo de vida dele seria um estilo de vida separado, um estilo de vida consagrado. Ele foi gerado com um propósito, ele já foi consagrado desde o ventre, já foi determinado, já pré-estabelecido algumas coisas que ele não poderia fazer e que ele não deveria fazer, não deveria ter envolvimento algum, nem contato algum. Sansão foi para, já estou pulando, tá? Nós estávamos falando do nascimento de Sansão. Sansão foi para Timná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Diga comigo, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Sansão foi ungido com um poder sobrenatural. Ele foi revestido de um poder sobrenatural. E esse poder foi dado a ele com um propósito especial. Como nós lemos, ele foi consagrado desde o ventre. Ele foi gerado com um propósito. E ele foi separado desde o ventre da sua mãe para um propósito extraordinário. Foi determinado algumas coisas, como nós lemos algumas só, tem outras. Aqui está a demonstração do poder que Deus deu a ele, da força física que Deus deu a ele. Então vamos lá. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver. Só estou pulando, senão nós iríamos ler muita coisa. Isso é algo que ele sabia que ele não podia fazer. Desde o ventre já estava estabelecido que ele não se aproximaria de cadáver, e muito menos comeria, teria a capacidade de comer algo que estava num cadáver. E fez consciente, tanto é que nem contou para a família. Consciente, nem contou para os pais do que se tratava. Qual o problema disso? O problema disso é o problema que nós vamos ver na sequência. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Imagine, amarrado com cordas novas, totalmente amarrado, o Espírito do Senhor, os inimigos se aproximando, o Espírito do Senhor se apossa, o reveste de poder, ele arrebenta aquelas cordas como se fosse fios de linho queimado, passa a mão numa queixada de jumento
e com a queixada de jumento mata 1000 soldados filisteus. Olha o poder, olha a força. Amém? Vamos lá. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Diga comigo, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram ali à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade e com os 2 batentes e os arrancou com a tranca e tudo, e pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente. Fecharam a cidade, armando uma emboscada. Sansão não foge daqui, não tem para onde correr, nós matamos ele aqui dentro. A força dele era tamanha que ele foi, arrancou a porta da cidade com batente e tudo, e ainda carregou ela e largou no topo de um monte. Ninguém entendia o que acontecia com ele. Sua força era algo sobrenatural. Ninguém podia vencê-lo. Diga comigo, ninguém podia vencê-lo. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Sansão tinha uma fraqueza, aliás, tinha várias, mas essa era um problema seríssimo que ele tinha. Ele tinha uma fraqueza terrível, descontrolada por mulheres. E o problema não era só a fraqueza por mulheres, era a sua desobediência a Deus, porque ele só se envolvia com quem não devia, ele só se envolvia com gente que não vivia a mesma fé, ele só se relacionava com pessoas do qual aqueles relacionamentos eram reprovados por Deus. Das coisas que Deus determinou, como ele era consagrado ou separado, ele não fez questão de obedecer, ele usou o seu livre-arbítrio. Diga comigo, ele usou o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua liberdade para escolher de forma completamente errada. E aqui mais uma vez, ele fazendo a escolha errada. Depois dessas coisas, volta ali. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmida, e Dalila amarrou com elas. Tendo os homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila: você me fez de boba. Toda vez que eu leio isso, eu acho um barato. Você me enganou, você me fez de boba, né? O famoso "você não me ama". Então prova que você me ama.
E o idiota não prestou atenção que tinha algo errado. A mulher está pedindo o segredo para acabar com ele e ele não consegue discernir que tem alguma coisa errada. Como é que eu faço para te amarrar? Como é que eu faço para roubar tua força? Como é que eu faço? O que faz para que você perca essa força toda? E o idiota cego, emocional, não está vendo o que está acontecendo, né? E aí ele conta, a mulher amarra e ela grita: os filisteus estão vindo, Sansão. Ele arrebenta, mas peraí, como é que esses caras estão aqui? Não prestou atenção em nada. Vamos lá, como é que a emoção mata o cara, cega o cara? Ou as pessoas, melhor dizendo. Disse Dalila a Sansão: você me fez de bobo e mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num pano de 7 tranças, num pano as 7 tranças da minha cabeça, e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças em sua cabeça num pano, e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear e com os fios. E então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama? Hã? Como você pode dizer que me ama? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba. E não contou o segredo da sua grande força. Não tem nada errado aqui não. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Pô, mulher, o que você quer, hein? O que você quer? Para que você quer saber? Mas esse é o problema, né? Esse é o problema. Vamos lá, só para concluir. Por isso, ela lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu, ou sou consagrado, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir, diga comigo, fazendo-o dormir. Você viu como o inimigo é carinhoso? Prestou atenção como o inimigo é carinhoso? Você prestou atenção como o inimigo, além de carinhoso, eu sempre digo, né, se o diabo aparecesse chifrudo, dentuço na sua frente, você corria dele. É ou não é? Com como é que chama lá o espetão? O tridente. Se ele aparecesse chifrudo, né? Os olhos vermelhos, dentuço, com um tridente na mão, a capa preta, você corria dele. É verdade ou não é? Corria não, bispo. Eu confrontava com ele, eu repreendia, eu amarrava ele, né? Vamos ver na hora do vamos ver. Ali estava o diabo para destruir a vida dele.
bonita, bela, carinhosa. Ó, fez ele dormir no colo. Dormir no colo ao ponto, ó, ela chamou os homens para cortar as 7 tranças dele e assim começou a subjugá-lo. Ele nem viu. Você vê que o carinho foi, o sono foi tão profundo. Ele deitado no colo dela, que ele nem viu cortar os seus cabelos. Eu quero que você preste atenção nisso, porque nós estamos vendo alguém que foi consagrado para algo glorioso, algo extraordinário, nasceu com um propósito, consagrado, separado desde o ventre. Ele foi ungido para viver separado, mas não quis viver separado, não quis viver separado, quis viver do seu jeito, da sua maneira, como um cara altamente precipitado, emocional, não aceitou o estilo de vida separado que Deus o gerou. Assim começou a subjugá-lo. Diga comigo, e a sua força o deixou. Na verdade, a bênção de Deus, o Espírito de Deus saiu dele, porque você entendeu que todas as vezes que ele precisava do revestimento, o Espírito de Deus tomava a vida dele. Prestou atenção ou não? Todas as vezes que ele precisava superar algo, realizar algo extraordinário, o Espírito de Deus tomava a vida dele. Aqui o Espírito de Deus deixou a vida dele. Aí, olha isso. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O que tinha deixado ele? Claro, o Senhor o deixou. Então a sua força acabou. Os filisteus o prenderam, diga comigo, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar moinho na prisão, como um cavalo, como um jumento, como um jegue. Alguém que foi ungido com um propósito tão grande. Furou os olhos, amarraram algemas de bronze e o puseram girar como um animal, girar a moinha, com os olhos furados. E teve um final bastante desagradável. Morreu. Deus retornou a força só para ele cumprir com o propósito, só para ele cumprir com o propósito, porque quando ele estava ali humilhado, envergonhado, e iam acabar com a vida dele, estavam numa arena, o Senhor, ele fez uma oração pedindo ao Senhor que desse a oportunidade a ele ali de cumprir com o propósito. E naquele momento, Deus retornou a força dele, mas ele também morreu junto com todo mundo, porque ele foi a história que todo mundo conhece, e ele derrubou os pilares ali, desmoronou o local, matando mais de 3.000 pessoas. Quando eu comecei a leitura falando de fortalezas. Fortalezas são... Essas fortalezas não são simplesmente fortalezas. Pode prestar atenção que a leitura que nós fizemos deixa bem claro que não se trata de uma fortaleza no sentido de uma cidade fortaleza, de uma muralha fortaleza. Essa fortaleza, ela pode, como nós lemos lá acerca dos pensamentos, sentimentos, essa fortaleza pode ser fortalezas que se estabelecem em forma de pensamento na vida da pessoa, na mente da pessoa, e que se a pessoa ela não pega para tratar aquilo, ela vive dominada por aquilo. Exemplo, Sansão tinha
problemas seríssimos com a sua personalidade, com o seu emocional. Ele tinha uma fraqueza absurda por mulheres, e mulheres do nível de Dalila. Isso sempre trouxe problema, e isso estava fora daquilo que Deus havia determinado, fora do propósito que Deus o havia consagrado. Mas ele não quis saber, ele não quis tratar o seu problema, ele não quis realmente pegar, peraí, eu sei, tanto é que ele disse, ele sabia que ele era consagrado, ele sabia que ele era um separado, que ele foi ungido com um propósito para viver um estilo de vida diferente, mas ele não quis saber, ele quis viver do seu jeito, da sua maneira. Por um tempo foi dando certo mais ou menos, porque essa situação roubava paz, roubava alegria, só trouxe confusão, e Deus veio, dentro da sua longanimidade, Deus veio sendo tolerante, porque tinha um propósito através dele. Deus queria tratar com os filisteus, e tinha um propósito, e os filisteus, ele foi levantado e ungido para libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Mas ele foi dia após dia saindo desse propósito, ele foi dia após dia ignorando o propósito de Deus na sua vida. Dia após dia ele foi, as suas emoções, o seu lado emocional foi dominando cada vez mais. Ele sabia que ele não deveria estar com Dalila, sabia que ele não deveria estar com Dalila, porque além de Dalila não fazer parte do seu povo, era uma prostituta. Amém? Ele sabia, mas é aquele problema, né, que a pessoa sabe que ele tem um problema, mas ele não pega para tratar o problema. E muitas pessoas, elas fazem da sua fraqueza, ela dá de mão beijada para o diabo, a sua fraqueza para o diabo a destruir. Todos nós temos problemas, todos nós temos fraquezas que precisamos trabalhar, porque nós não podemos permitir que o diabo pegue esses pontos fracos e use para nos destruir, porque nós estamos contribuindo para o diabo, para a nossa própria destruição. Isso é uma burrice, isso não é inteligente. Nós mesmos estamos contribuindo. Eu tenho um ponto fraco na minha vida que me domina, me faz tão mal. Isso pode ser literalmente, pode ser como Sansão, homens que o seu ponto fraco é mulher e não domina a sua carne por nada, e isso só vem gerando consequências terríveis, consequências drásticas. Mulheres que o seu problema é um homem, não domina também a sua carne, como pode ser também a mentira, que faz parte da vida da pessoa, domina a pessoa não sabe falar absolutamente nada sem contar uma mentira. Essa mentira já vem destruindo a total sua credibilidade. Ele não tem credibilidade em função da mentira, porque todas as coisas que falam como meia verdade vêm à tona, e aí ninguém confia mais, ninguém acredita mais, a esposa não acredita, o marido não acredita, e etc. As pessoas já não confiam mais, porque sabe que tudo que fala é com mentira. Pode ser o álcool, a bebida que domina a pessoa, ela sabe que aquele é um ponto fraco na vida dela, e ela sabe que aquilo vem prejudicando, vem destruindo, mas ela vai tocando, essa é a minha fraqueza, a fraqueza dele fez com que um homem que foi gerado com um propósito tão lindo, extraordinário, terminasse o seu dia, que foi revestido de um poder tão grande, que realizou coisas tão grandes e extraordinárias, terminasse os seus dias com os olhos furados, como um animal moendo, girando uma moinha. Amém? Por isso que propósito é propósito, não é realização. E um propósito pode começar muito bem e terminar muito mal. Ele sabia que ele era consagrado? Sabia. Ele sabia que ele foi ungido para um propósito? Ele sabia que ele nasceu com um propósito? Sabia. Ele sabia que ele não podia se aproximar de cadáveres? Sabia. E muito menos comer coisas que foi gerada num cadáver.
Ele foi e comeu, ainda nem contou para os pais. Sabia do que estava fazendo, você não tinha contado. A gente escondeu da família. Ele sabia que ele não podia se relacionar com aquele tipo de mulher? Ele sabia. Aí eu faço uma pergunta para você: o problema é de Deus? Deus é o culpado da destruição da vida dele? Diga isso, por favor. Deus é o culpado da destruição dele? Não, ele mesmo. Ah, mas Dalila, ô mulher. Não, a culpa não é de Dalila. A culpa é dele. Porque é muito fácil a gente olhar e falar assim: nossa, mas que coisa, hein? Dalila foi usada. Ah, se não for Dalila, vai ser outro. Não é culpa de Dalila. A culpa é dele. A responsabilidade é dele. É ele que se deixou vencer pelas emoções. Ele que se deixou vencer pela sua fraqueza. Foi, essa é a minha fraqueza. Trata ela. Nós temos batido muito nessa tecla. Trata ela. Trata, pega para tratar. Esse tem um ponto fraco, você tem uma fraqueza, pega para tratar, porque ela te destrói. Você está dando armas para o diabo te destruir. São situações que vão dominando a pessoa. Outras vezes a pessoa acha que não consegue nem se libertar. Tem pensamentos, linha de pensamento, que a pessoa acha que eu não consigo vencer isso, acha que eu não consigo me libertar. Isso é uma fortaleza que precisa ser derrubada. E derrubada de que forma? Com armas espirituais, com armas da fé. Ela precisa ser derrubada de forma espiritual. De forma humana você não consegue vencer nenhuma delas. De forma humana você não conseguirá derrubar nenhuma delas, porque aí você só vai na força do braço, né? Eu já falei que eu ia parar, eu já falei que ia me libertar disso, eu já tentei várias vezes. Não, de forma espiritual só vai ficar na tentativa. Mas quando nós entramos realmente num propósito de fé, de forma espiritual, é com jejum, é com oração, é vigiando, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito essa fraqueza, eu sei que essa fraqueza está me destruindo, eu sei que essa fraqueza está acabando com a minha vida, está me roubando, está me arrastando para o fundo do poço. Eu não aceito ser dominado por esse sentimento, eu não aceito ser dominado por esse pensamento, eu não aceito ser dominado por essa prática, eu não aceito. E pega para tratar? Trata. Ou não trata? Trata, a gente faz o que a gente quer. Nós fazemos o que nós quisermos. E nós conseguimos o que nós quisermos em Deus. Eu quero mostrar a você. Propósito lindo. Um poder extraordinário. Sabe onde estava o poder na vida dele? O poder na vida dele estava na obediência a Deus. O segredo da sua grande força estava na sua aliança com Deus, na sua obediência a Deus. Enquanto nós estamos em obediência, enquanto nós estamos no propósito de Deus, nós nos tornamos poderosos. Quando nós começamos a agir usando muito mal o nosso livre-arbítrio, fazendo uma escolha errada atrás da outra, sendo vencido pelas nossas fraquezas. Quais são? Cada um sabe da sua. Cada um sabe da sua. Tem gente que sabe que é emocional demais. Tem gente que sabe que fala demais. Tem gente que sabe que precisa tratar o mau hábito da mentira. Tem gente que sabe que precisa tratar a sua carne, porque se tem uma fraqueza pendida para alguma direção, seja homem, seja mulher, seja sexo, né? Porque tem gente que fala, às vezes, tudo que te domina é prejudicial. Tudo que te domina. Posso dar um exemplo corriqueiro? Glutonaria, comida, se te domina é prejudicial. Você mesmo está sendo dominado por algo que vai te matar. Você não tem controle. Tudo que domina a sua vida, tudo que você não tem controle é prejudicial. Vai te prejudicar. Em alguma área vai te prejudicar. Uma coisa simples, por exemplo, que alguém tem dúvida que a glutonaria mata? Pessoa senta, tem um pote de sorvete desse tamanho. Ele sabe que ele poderia tomar
mas diz: não, não consigo me controlar, não consigo, vou tomar tudo hoje para não ter para amanhã, que amanhã eu quero um novo, vou tomar todo ele hoje porque amanhã eu quero outro. Pacote de bolacha, comida, e assim por diante. Mata, destrói, rouba a saúde, rouba a paz, rouba a estima, rouba a alegria. É um exemplo, domina, é um vício também, que domina a pessoa, e muitas vezes tudo aquilo que domina, está lá, em obras da carne, inclusive o que eu citei aqui, está lá em obras da carne. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. É sério. Qual é a fraqueza? Isso não vai me dominar. Eu tenho essa fraqueza, a minha carne é dominada por essa fraqueza. Eu vou tratá-la. Eu não serei vencida por ela. Eu não aceito ser destruído por essa fraqueza. Eu não vou dar ao diabo. Presta atenção no que eu te disse, hein? Dalila era linda, uma mulher bonita, sedutora e carinhosa. Ele dormiu no colo dela. Será que muitos não estão deitando no colo de uma Dalila? Entendeu ou não? Será que muitos não estão dormindo no colo de uma Dalila? Não, bispo, não mexo com prostituta não é disso que eu estou falando. Entendeu? Não é disso que eu estou falando. Porque a Dalila pode ser alguma coisa que você está até dormindo no colo dela, só que ela está preparada para te matar. É uma situação que vai te causar dor, e você sabe que vai te causar dor, só que a gente vai, porque é gostoso, é sedutor. Dorme no colo da Dalila, é o sono da negligência. É isso que nós precisamos estar atentos, porque muitos podem estar deitados no colo da Dalila e não se dá conta. Não, ela me ama, ela só quer o meu bem. E ó, entenda bem que eu não estou falando simplesmente de relacionamento, não estou falando disso. Pode ser também, mas pode ser a comida, pode ser uma Dalila que você está deitando no colo dela, está se deliciando. Um hábito, um mau hábito que tem sido prejudicial, tem lhe causado dor. Você sabe que está te roubando a paz, a alegria, está te roubando, e você está deitado no colo dela. Pega para tratar, se liberta disso. Poxa, você percebeu que Dalila pressionou tanto que chegou um momento que ele ficou angustiado de tanto que ela o pressionava, e mesmo assim ele não caiu a ficha que tinha alguma coisa errada. Você vê que a pessoa, quando está cega, ele não consegue enxergar as coisas mais absurdas. Depois é que ela fala assim: como eu não vi isso? Como eu não consegui enxergar? Está cego, espiritualmente cego, tomado pela emoção, seduzido por aquela situação. Quando ele abriu os olhos, não abriu mais, porque ela literalmente furaram os dois. Quando ele quis abrir os olhos, já não deu mais, porque os seus olhos estavam furados, e estava como um animal girando uma moinha. Amém, pessoal? O que nós falamos e refletimos com tudo isso? Primeira coisa, eu quero deixar bem claro isso: elimina todo o lado emocional. Daqui para frente, todas as vezes que você ouvir a frase Deus tem um propósito na sua vida, ouça essa frase com muita lucidez, sem emoção alguma, porque propósito é propósito. Você pode até ter sido gerado com um grande propósito,
o cumprimento pleno, só você pode permitir que Deus realize, através das boas escolhas. Quem destruiu a vida de Sansão? Quem foi? Suas más escolhas. Ah, foi Dalila que destruiu. Foi não, suas más escolhas. Suas más escolhas destruiu a sua vida. A Dalila só foi a consequência. Viu? A Dalila só foi a consequência já de uma série de más escolhas. Então não foi Dalila não. É que ele ignorou a voz de Deus, ele ignorou o estilo de vida separado, consagrado, que Deus o consagrou. Ele ignorou. Ele não quis viver como um consagrado. Ele não quis viver como um separado desde o ventre. Ele não quis, é uma escolha. Você pode, você tem escolha. Eu posso. Nós temos a escolha. Só que o poder de Deus, a força de Deus, o Espírito de Deus está conosco no estilo de vida consagrado ou separado por Ele. Quando nós escolhemos, nós podemos caminhar até por um tempo dentro da longanimidade de Deus, da benignidade de Deus. Podemos até caminhar por um tempo, só que não como gostaríamos. Nós vamos vendo que uma coisa vai dando errado aqui, outra coisa vai dando errado ali, algo não vai fluindo aqui, algo não vai acontecendo ali. Nós vamos vendo e vamos empurrando. Ah, mas uma hora isso vai dar certo, uma hora vai mudar. Não, peraí, não vai dar, pode se agravar ainda mais, pode piorar. Eu recebo uma mensagem como essa de uma forma maravilhosa. Eu percebo que tem gente que não recebe, mas eu te orientaria, receba de forma maravilhosa. Por quê? Talvez você está enganado, seduzido e está vivendo um momento muito gostoso, porque deitar no colo de Dalila e receber o carinho de Dalila é gostoso. O apoio que é duro. Entendeu ou não? Receber o carinho de Dalila, deitar no colo dela e ser acariciado por ela, ter os seus momentos com ela, é uma delícia. É a consequência que é dolorosa depois. É isso que eu quero dizer. Não é verdade? Quantas coisas erradas, quantas escolhas erradas já fizemos que no momento estava praticando, era delicioso, e depois a consequência? Uma dor terrível, absurda. Então, se Deus tem um propósito com você, que eu realmente acredito, se Ele fez de você um consagrado, um separado, é para que você viva de forma consagrada, separada, e o poder de Deus vai estar sobre você, o Espírito de Deus vai estar sobre você, e você, através do poder de Deus, do Espírito de Deus, você vai vencer coisas que ninguém acredita, porque ninguém acreditava que Sansão podia fazer o que ele fazia, mas ele fazia. Ninguém acreditava. Quando achavam que ia vencê-lo, ele estava dando a volta por cima de uma forma que ninguém acreditava. Ah não, mas agora nós amarramos Sansão. Amarrava nada, ele arrebentava como se fosse fio de linho queimado. Não, agora tem 1000 soldados, agora nós destruímos ele. Ele passava, não tinha uma espada, mas pegava uma queixada de jumento, aquilo virava uma arma poderosa. Ninguém podia vencê-lo. Por que ninguém podia vencê-lo? Porque Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava na vida dele. Amém? Se o Espírito de Deus está na tua vida, ninguém pode te vencer. Se você está no propósito, ninguém pode te vencer. Agora, cuidado, não se deixe seduzir por Dalila. Saia do colo, se já deitou, cuidado com a carícia dela e saia do colo dela. Saia. Lembre-se, Dalila pode ser maus hábitos, suas emoções, que faz com que você faça só escolhas erradas, mentira, emocional, precipitado, sexo, mulher, homem. O que mais? Bebida.
Está te dominando. E o fim disso é os olhos furados. O fim disso é alguém que foi tão grande, subiu tão alto, como um animal girando uma moinha. Não era para ser assim. Ele não foi consagrado para esse fim. Amém? Ele não foi consagrado para esse fim. Ele foi consagrado para algo grande. Ele, como tantos outros na Bíblia, como nós temos falado continuamente. Muitos foram consagrados e ungidos para ser rei. E começaram bem e terminaram mal. Fiquem em pé, por favor.